Boa noite, meus irmãos. Vamos, já que a gente é um número pequeno, podemos ficar desse ladinho aqui, chegar aqui para frente. Os demais irmãos que chegarem posteriormente, ocupando. Que bom que você veio. Estou muito feliz de vê-lo aqui. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 20. Salmo de número 20. Esse ar seco está me afetando de alguma forma. Quantos aqui tem problema assim? Meu pai. É uma luta. Mas o Senhor vai nos dar vitória. Diz assim o Salmo, justamente isso. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize-se todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Olha que promessa linda. Todos nós aqui somos ungidos de Deus porque temos o Espírito Santo, amém? Então, a promessa que está aqui não é só para o rei. Todos aqueles que são ungidos. Como é que uma pessoa é ungida pelo Espírito Santo? Quando ela entrega a vida a Cristo, o Espírito Santo passa a governar a sua vida. Amém? Então diz assim, olha só. Você que é ungido, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Eu, você e qualquer outro. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Então você está no meio de uma luta aí. Saiba que Deus vai te responder no meio dessa luta. Creia nisso. Você que entrou aqui esta noite, entre com essa convicção no seu coração, que Deus vai responder você no meio desta luta aí. Estou profetizando aqui agora, irmãos. Eu estou lendo, mas estou profetizando. Eu vou repetir. Você que entrou aqui, Deus vai te responder no meio dessa luta. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles encurvam e caem, aqueles que confiam apenas no poder da sua força, na estratégia da sua cabeça, no querer do seu coração, na amizade. Tem pessoas que se confiam nisso. Então ele está dizendo, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, povo de Deus, você que crê no Senhor Jesus, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Deus vai manter você de pé para a glória dele. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Vamos fazer uma oração? Você entrou aqui com uma expectativa? Levanta sua mão assim comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu entrei neste lugar que é chamado casa de oração para todos os povos, com uma expectativa, meu Deus, de que esta noite eu terei as minhas orações respondidas por causa do teu amor e da tua misericórdia, por causa da tua bondade, por causa da tua fidelidade. Eu não mereço nada, ninguém merece nada, mas tu nos ama mesmo assim e nos responde por amor da tua própria justiça. Glórias ao teu nome.
Pai, nesta hora eu peço que sejam quebrados toda incredulidade no coração, todo temor, toda dúvida, e que esse lugar se torne um ambiente de fé por causa da Tua presença, e tudo que acontecer aqui, o Teu nome seja engrandecido, e que o povo de Deus diga amém. Você pode dar um glória a Deus bem forte, diga glória a Jesus, diga eu creio que esta é uma noite especial, porque o Senhor está conosco, amém? Desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. Desperta, igreja. Desperta. Levanta, que o Senhor já vem. A glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Vem a glória do Senhor sobre ti. Desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor desperta, desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. A glória do Senhor, a glória do Senhor. Vem, a glória do Senhor já brilha. A glória do Senhor, a glória do Senhor. Profetiza sobre o teu irmão. Vem sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shamom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa.
Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus que é a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, o Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, Tsidkenu Yahvé. Elohim, Elohim, Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, que tudo governa. Quantos creem que Ele governa todas as coisas? Que tudo governa, que tudo governa, que tudo governa. Quantos aqui precisam do Jeová Rafa? Quantos aqui precisam de uma cura? Quantos aqui precisam do Deus Tsidkenu, o Deus da nossa justiça? Levanta a tua mão e declara: Jeová Rafa, meu Senhor, Tsidkenu Yahvé. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, que cura. Profetizamos: minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, que tudo governa. Aleluia, Jesus. Cada dificuldade que passamos é uma oportunidade que Deus nos dá para crescermos na fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, a cada dia vou viver. A cada dia vou viver. A cada dia vou viver. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Em fé. Aleluia, Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, que o amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Ele é o quê? Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor,
aquele que me amou e és o meu Deus, o meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, o meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Fala alguma coisa do teu coração para Deus. Declara a Ele, o Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Oh, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida, inclusive a minha, e tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Se isso é uma verdade na tua vida, adore a Ele. Dê a sua melhor palma para Ele essa noite. Aleluia, Jesus. Levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé e os nossos corações em favor, ó Deus, do pastor Sebastião, que está hospitalizado nesse momento. Já temos orado esta noite, no período de oração. Pedimos que os teus anjos o guardem, ele e sua esposa Suzana, e que, Senhor, dê sabedoria aos médicos para dar um diagnóstico correto e ele seja curado pelo poder do teu nome. Nós mandamos uma palavra ungida de cura sobre ele. Pastor Sebastião, onde quer que você esteja agora, seja curado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Alguém mais que chegou aqui enfermo esta noite e diz assim: pastor, eu preciso que Deus opere uma cura. Talvez deixou alguém enfermo em casa e crê que Jesus pode tocar lá nessa pessoa, no hospital, no leito de dor. Se você crê, vem aqui, amém? Isto, vem. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Uma certa feita, Jesus foi abordado por uma pessoa que tinha fé, e ele disse: eu vou lá curar. Ele disse: não, Senhor, manda uma palavra e o meu servo será curado. E ele ficou tão feliz com a fé daquele homem que ele disse: pode ir, que ele está curado agora.
Esse é o poder que há no reino de Deus. A gente não está lá, mas Deus está lá. Nós não estamos lá, mas o poder de Deus chega até a essa pessoa, amém? Então, você que está aqui na frente, põe a mão no seu coração. E você que está aí, direciona a sua mão aqui para esses irmãos. Um gesto de unidade, de fé. Meu Deus e meu Pai, nós queremos te apresentar essas pessoas que estão sendo colocadas agora, Deus, pelos nossos irmãos. Eles estão, Senhor, colocando diante de Ti essas pessoas que estão precisando da Tua misericórdia, do Teu amor e de um toque, ó Deus, de milagre ali. Nós, Senhor, como igreja, concordamos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que sonhamos. Por isso, agora, em nome de Jesus, onde estiver essas pessoas, sejam elas curadas agora, pelo poder do Teu nome, que esta palavra de unção, de cura, vá até lá agora e toque na vida dessas pessoas, elas sejam libertas dessas dores, enfermidades, doenças, mal-estar, seja o que for, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Você crê? Está ligado na terra? Amém? Está ligado no céu. Podem sentar, irmãos, obrigado aos nossos queridos irmãos do louvor. Meus irmãos, nós estamos aguardando com muita expectativa o dia 23. Você sabe o que vai ter no dia 23? Culto do amigo. Como é que é? Já convidou alguém? Minha filha estava falando, pai, eu convidei um casal de amigos para estar aqui no dia do culto do amigo e estou orando para que nada aconteça impedindo essa pessoa de chegar aqui. Vai ser um culto muito especial, dia 23. E eu digo mais, essa amizade vai ser renovada. Essa amizade vai ser fortalecida. Amém? Então, eu quero fazer uma oração específica com você agora, por alguém que você disse assim, eu vou levar essa pessoa à casa de Deus, no dia do culto do amigo, e Deus vai nos abençoar. Você tem alguma pessoa no coração? Vamos ficar de pé, vamos fazer só essa oração, pedindo a Deus que não nada aconteça para impedir que essa pessoa, porque é uma luta espiritual, é uma luta, irmãos, as trevas contra a luz. Às vezes as pessoas são impedidas de virem à casa de Deus, porque isso é um lugar de paz, é um lugar de fé, de esperança, de ânimo, de renovação. Então o inimigo luta muito para uma pessoa chegar aqui. Então nós vamos orar agora, pedindo a Deus que toda intervenção do mal, ou todos os problemas que possam surgir para impedir, sejam saneados, amém? Diga assim, Senhor Jesus, eu te apresento agora. Diga o nome da pessoa que você vai trazer aqui. Diga o nome dele. Diga, Senhor, toma ele em tuas mãos, ou toma eles em tuas mãos. E agora, Senhor, no poder do Espírito Santo, toda obra do mal que se levante para impedir dele estar aqui, seja agora impedida em nome de Jesus. Todos os contratempos que possam surgir, Senhor, tira agora. E que eles sejam, Senhor, sensibilizados pelo convite e pelo desejo de estar aqui. Nós, com a igreja, oramos e abençoamos em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém, amém. Obrigado por concordar comigo nesta oração. Gente, nós estamos aí caminhando para o final do ano, daqui a pouquinho já é Natal. Aqui não é a Líder Magazine, mas daqui a pouquinho já é Natal. E a verdade é que nós temos muitas coisas acontecendo agora no final do ano, né? Nós temos a formatura do Casados para Sempre, nós temos a formatura, não sei se vai dar, mas esse final de ano agora termina a primeira turma formada pela Escola Bíblica, 2 anos. Final de ano a gente tem batismo no dia 14 de dezembro, o último batismo deste ano, dia 14 de dezembro. Vai cair num domingo à noite. E também as confraternizações. Nós vamos ter aí um almoço de confraternização dos Eds. O Ed sabe qual é o dia? Dia 22 de
novembro, agora, nós vamos estar lá no sindicato, sede campestre do sindicato dos bancários. Vamos passar um dia, um lugar muito aprazível, de comunhão. Vamos estar juntos, vamos jogar uma bola. Aqueles que ainda jogam a bola, eu sou a própria bola, mas a verdade é que nós vamos estar um dia de comunhão. Tem piscina, tem campo, tem uma área de lazer muito boa. E é um dia que você, homem de Deus, quem é homem aí tem certeza, diga amém. Obrigado por essa confirmação. Você é homem de Deus, você não pode faltar. Um dia para a gente estar junto. Às vezes a gente expande amizades fora da igreja e tem comunhão com pessoas fora da igreja que às vezes não tem com os irmãos. É a ocasião da gente expandir esse relacionamento. Nós nos relacionamos aqui nas entradas e saídas de culto muito rapidamente e às vezes perdemos a oportunidade, num momento desse, de cultivar uma amizade mais profunda. Ouça o que eu vou falar para você. Amigo é mais que irmão. Sou eu que diz, não, é a Bíblia. Você sabe que há pessoas que são irmãos, mas não são amigos. E às vezes você tem num amigo mais unidade, mais força, mais parceria, mais cumplicidade do que às vezes num próprio irmão. Então a amizade é algo profundo, só que é desenvolvido com tempo, com aplicação de tempo. Então, homens de Deus, vamos estar juntos, vamos fazer um dia muito especial. Você vai pagar, acho que, quanto? R$40? Eu não sei quanto é. 40. Para quê, pastor? Olha, a sede campestre foi cedida gratuitamente, só que a carne eles ainda não estão dando. No dia que eles derem a carne, vai ficar melhor ainda. A carne é por nossa conta, o refrigerante é por nossa conta, amém? Então é para pagar essas despesas. Nós vamos sair no ônibus, eu também vou deixar meu carro aqui, porque lá para estacionar é complicado em Jacarepaguá, e eu vou também no ônibus também, não vou com o meu carro particular não. Ok. Gente, nós estamos chegando no início de mês e esta é uma hora de nós servirmos a Deus com os nossos dízimos e oferta para que haja suprimento na casa de Deus. Se você precisar de um envelope, por favor, levante a sua mão, os irmãos farão chegar até você o envelope, amém? Então faça isso, eu já tenho aqui. Então faça isso em nome de Jesus, amém? Ok. Preparou seu envelope? De dízimo, de oferta? Falar alguma coisa? Você vê assim com o rosto, eu falei, ele vai dar 10 mil de oferta agora. Vocês estão rindo? Eu já fui surpreendido dessa maneira. Hã? Uma vez uma senhora chegou vou contar essa história para você. Eu estava fazendo, como sempre, obra, campanha, aluguel, construindo igreja, mantendo um missionário, essas coisas todas que a igreja faz, que implicam em dinheiro. Ainda foi ontem, eu recebi um telefonema do pastor Mário, nosso missionário em Manaus. Você não vai acreditar. Ele me liga, me dando uma notícia maravilhosa. Abriu uma igreja em Cuba. Mário, como é que você consegue um negócio desse? Ele disse, olha, consegui, tem lá um pastor cubano. Nós temos conseguido reunir 100 pessoas lá na casa dele, porque lá é um país socialista, então nada é de ninguém, tudo é do Estado. Casa, você não tem casa particular, a casa não é tua, o carro não é teu, tudo é do Estado. Isso é o comunismo, né?
Então ele não pode ter igreja, né? Não pode ter tabuleta de igreja, não pode ter nada disso. Porque o comunismo é ateísta, não acredita em Deus. Esse é o governo comunista. E aí ele conseguiu, o pastor consegue reunir e ele já está fazendo uma segunda igreja lá em Cuba. Falei, Mário, como é que você consegue? Olha só o que eu vou te contar. O pastor Mário foi ovelha minha muitos anos atrás, se converteu quando eu era pastor na Ilha do Governador. E o apelido dele era Mário Capeta. Por aí você já tira quem era a peça. A esposa dele se converteu, começou a orar pela conversão dele. Ele vivia no mundo, era um camarada que vivia fazendo coisas aí, só Deus sabe. E aí, ela orando, Gorete, morava, e ele se converte. Se converte, mas aí eles moravam na ilha e mudaram. Foi para Manaus, que ele foi trabalhar em Manaus. O pai dele era de lá, da Petrobras. Chegou lá, ele continuou firme. Depois foi estudar, foi fazer seminário, Aí quando a minha filha Gisele foi morar em Manaus, quem que ele encontra lá? Ela vai numa igreja, tem centenas de igrejas em Manaus, irmãos. Ela vai numa igreja, quando ela entra lá, gostou, a esposa do pastor, que é a Gorete, vai falar com ela. Começaram a conversar, eu sou do Rio de Janeiro e tal. Ah, meu pai é pastor lá no Rio. Qual é o nome do seu pai? Aí disse meu nome. Seu pai foi o nosso pastor, nosso primeiro pastor. Foi assim, foi incrível. E esse homem hoje se dedica a abrir igrejas. Ele ganhou uma tribo inteira, os ticunas, no Alto Amazonas. Ele tem uma igreja em cima de Palafita, nos ribeirinhos de Manaus, além da igreja. Eu digo, rapaz, você não para, você não sossega, eu fico louco com você, que você é uma bênção, maravilhoso. Ele vai estar aqui no dia 18 agora de novembro, ele vai estar aqui dando um relatório das missões que ele tem feito. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos abençoado ele, nós temos abençoado a minha prima, pastor Ivanilde, lá no interior de Minas Gerais, o trabalho que ela fez lá na África, na Guiné, levando 5 ou 6 médicos, dentistas, 5 ou 6 dentistas, fez aquele trabalho lá durante quase um mês, maravilhoso. E a gente tem a bênção de poder sempre estar ofertando a essas pessoas. Ela construiu uma igreja, ela falou aquele dia que é importante ser. Ela ganhou um terreno e ela não tinha dinheiro para construir. Nós ainda não construímos nem o nosso templo, né? Aí eu falei assim, vamos levantar uma oferta. E a oferta que a gente levantou, deu para ela construir um galpão lá que virou a igreja. Vale a pena investir na obra de Deus. Então, volta e meia a gente está fazendo campanhas, volta e meia a gente está enviando. Essa semana mesmo eu mandei a oferta missionária para o nosso missionário na Argentina, pastor, o irmão Marcelo Barral, que está lá. Ele alugou já um local. Eu já deveria ter ido à Argentina para supervisionar lá o trabalho, não tive tempo ainda, mas a verdade é que ele está lá numa frente de batalha. Então, por quê? Porque nós percebemos, ouça o que eu vou falar agora, que os dias são maus, que os dias são difíceis, que o tempo passa rapidamente, e se você não aproveitar esse tempo útil da sua vida para fazer coisas boas, você vai lamentar. É muito triste. Ontem eu vi uma pergunta que há alguns anos fiz atrás. Como é que você quer ser lembrado quando você se for? Eu quero ser lembrado como uma pessoa que ajudou, que cooperou, que fez a sua parte para que o reino de Deus alcançasse outras pessoas. Então, oferta na igreja, irmãos, dízimo na igreja, é algo muito sério, assunto profundamente espiritual, que tem a ver com isso. Não só para pagar as nossas contas, mas mesmo ainda não sendo uma igreja tão grande,
nós temos conseguido fazer coisas maravilhosas. Estava ontem no culto, só para falar ao seu coração. Estava no culto ontem, eu encontrei alguns filhos na fé, quando ainda era pastor na Ilha do Governador. E muitos deles já pastores, né? E alguns eu casei, vim namorar, casei, outros ordenei, e vi aquela turma toda. E eu disse assim, vale a pena investir na obra de Deus. Vale a pena dar a sua vida à obra de Deus. Deus vai fazer da sua vida algo maravilhoso. Então, quando você está ofertando, dizimando, você está fazendo também a obra de Deus, está indo aonde você não pode ir, está fazendo o que você não poderia fazer, mas o seu dinheiro abençoado está abençoando outras vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de servir-te com os nossos dízimos e ofertas. Fazemos isto em nome de Jesus e para a glória de Deus. E que o povo de Deus diga amém e amém. Vem aqui, entregue nas mãos do nosso querido irmão. Faça isto agora, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, só uma palavra. Há pessoas nos visitando aqui esta noite, porque o pastor, essa igreja final não é tão grande assim, né? Alguém nos visitando pela primeira vez aqui conosco? Casal ali que eu estava observando. Meus queridos, sejam bem-vindos. A jovem senhora ali, não sei se é senhora ou senhorita, mas senhorita, né? A gente não pode dar uma gafe. Querida, seja bem-vinda. Meus amados, sejam bem-vindos. Sabe o que eu queria? Que vocês recebessem essas palmas como um gostoso abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Cláudio. Ajuda aqui a descer o púlpito, o pastor vai pregar ali de baixo. Faz essa gentileza. Estou indo na aba. Agora ficou melhor. Estava ali meio desfocado. Gente, vamos abrir a Bíblia no Salmo 119, porque o tempo urge. Salmo 119, vamos ler todo, tá? Estou brincando. Alguns nem reagiram. Eu tenho a impressão que não sabe que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. A verdade é o maior capítulo da Bíblia, né? Salmo 119, nós vamos ler do versículo 65 em diante. Salmo 119, 65 em diante. Vamos lá, todos comigo? Vamos lá. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Você pode repetir comigo? Deus é bom e só faz o bem. Quantos creem nisso? Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo, em algumas traduções de gordura. Mas eu me comprazo na tua lei. Versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim,
vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, que eu venha honrar o teu nome, que eu venha, meu Deus, bendizer o teu nome deste altar, e que a palavra que sair da minha boca venha produzir vida, e vida abundante no coração daqueles que a receberem, Senhor. Que toda religiosidade, todo espírito contrário ao teu caia por terra agora, nesse momento, e que prevaleça apenas, ó Deus, o teu espírito neste lugar. Assim eu oro, desde já te agradecendo em nome de Jesus. Irmãos, quando eu li esse salmo, na verdade eu já li o Salmo 119 algumas vezes. Só que, pelo fato de ser um salmo muito grande, eu sempre leio muito corrido. Mas dessa vez eu estou lendo ele, degustando cada versículo, cada trecho. E me chamou muito a atenção esse versículo 71, quando o salmista diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha a declaração que o salmista faz aqui. Ele está dizendo que foi bom, ele gostou de ter passado por um momento atribulado da vida dele. Provavelmente, se a gente for ver o versículo 69, foi alguma perseguição que ele sofreu. Ele fala de soberbos que agiram, que mentiram contra ele. Então eu acredito que seja alguma coisa relacionada a isso, alguma perseguição que ele sofreu, por causa do bom nome de Deus. E ele declara aqui, enfaticamente, que foi bom ele ter passado por aquilo, porque ele aprendeu mais da lei do Senhor. Ele aprendeu mais dos princípios de Deus. Quer dizer, a despeito de todo o sofrimento que ele viveu, provavelmente, ele entendeu que foi necessário passar por aquela situação para que ele tivesse uma experiência com Deus. Para que ele tivesse alguma coisa que o transformasse, que realmente trouxesse aquela palavra sobre a vida dele e aquilo ali ficasse guardado. Interessante, se você ler aqui no versículo 67, ele declara: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Eu vejo esse trecho, ele declarando o seguinte, eu vejo meio que Jó falando aqui. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje eu posso ver o Senhor com os meus olhos, né? A despeito de tudo que Jó sofreu, o sofrimento que ele viveu, ele também, no final de todo aquele processo, ele se agradou de ter passado por tudo aquilo. Por quê? Porque ele conheceu mais a Deus. E o conhecimento para o salmista, ele declara aqui no versículo 72, que tudo que ele adquiriu ainda vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que qualquer coisa que provavelmente ele tenha perdido. E eu fiquei pensando, gente, será que nós hoje, como igreja, nós temos esse entendimento? Porque há um mover, né, em algumas denominações, e eu não vou aqui citar qual é, não vou dizer que é universal do reino de Deus, mas ela diz o seguinte: pare de sofrer. Quantos já ouviram isso? Pare de sofrer. Aí eu vejo a declaração do salmista: foi-me bom ter passado pela aflição. O que é a aflição? O sofrimento. Porque ele tirou algum proveito daquilo. Porque ele tirou algum ensino, algum aprendizado. Isso é fundamental nas nossas vidas. A palavra aflição, meus irmãos, ela deriva do grego trípsis. Se você for ver o Novo Testamento, você vai ver muito a palavra aflição, sofrimento. Trípsis significa pressão, opressão, angústia, tribulação, sofrimento, adversidade. É como se você colocasse uma pressão sobre essa batente, sobre esse púlpito muito forte e oprimisse esse púlpito. Trípsis significa justamente isso, uma opressão externa, de fora para dentro. E olhando para a Bíblia, eu consigo diagnosticar, por assim dizer, 3 motivos que nos fazem sofrer ou passar por algum tipo de aflição. Vamos ver se vocês concordam comigo. O primeiro sofrimento que eu vejo na Bíblia é o sofrimento decorrente da queda do homem.
Se você for ver lá em Gênesis, Deus dá um alerta ao homem, ele fala o seguinte: olha, de todas essas árvores frutíferas você pode comer, mas tem uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não poderás comer, porque se comeres, certamente morrerás. Só que todos nós sabemos que o homem comeu daquele fruto. E o que acarretou isso na nossa vida? Morte espiritual, morte física, doença, maldição, tudo que é tipo de coisa ruim, a gente, de alguma maneira, a gente acaba acarretando isso desde a criação. Eu falei numa pregação passada que nós demos de mão beijada a administração dessa terra nas mãos de Satanás. Por causa do pecado, o reinado dessa terra que estava nas nossas mãos, nós entregamos de mão beijada à serpente, ao tentador. E o sistema que nós conhecemos como mundo, e muitos conhecem como a Babilônia, esse sistema ainda é governado por Satanás. O mundo jaz no maligno. Então você não pensa que pelo fato de você ser remido, de ser lavado pelo sangue de Jesus, de ser uma nova criatura em Cristo, que você está isento de sofrer as coisas desse mundo. Porque você depara todo dia com pessoas que ainda não acreditam nem em Deus. É verdade ou mentira? O próprio governo, infelizmente, nós temos que falar isso, nós temos um governo que é praticamente incrédulo. Pessoas que estão no poder, que não estão nem aí para Deus e muito menos para quem estão governando. E você acha que nós não sofremos com isso? Corrupção, roubo, toda sorte de depredação. A gente sofre com isso. A gente sofre com esse sol forte. Misericórdia, eu detesto calor. Eu sei que eu tenho que glorificar a Deus por tudo, mas isso acaba comigo. Isso é culpa de Deus? Não. Isso é um processo de depredação das florestas, de rios, e que, de uma certa maneira, acabam acumulando e gerando esse sol forte, esse tempo descontrolado. Um dia faz sol, outro dia faz frio, outro dia chove, outro dia leva, às vezes, uma temporada sem chover. Tudo isso por causa da ação do homem caído. Então, nós sofremos por conta da queda. Isso é inerente, isso é uma coisa que não há como a gente evitar. Você está no trânsito, você pega aquele camarada desbocado, que te dá uma fechada, ainda se acha dono da razão. Você pega uma fila imensa no banco, pessoas ali o tempo todo brigando, reclamando, e você acha que isso não vai te influenciar. Doenças. Por que esse corpo corrupto, esse corpo corruptível, que nós ainda temos que habitar nele, ele ainda fica enfermo? É por causa da queda. Esse, então, é o primeiro sofrimento que eu queria destacar aqui essa noite. O segundo sofrimento é o sofrimento decorrente dos nossos pecados. O primeiro é decorrente do pecado original. O segundo sofrimento é decorrente dos nossos erros, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Lembra de Jonas? Jonas, ele recebeu uma ordem expressa do Senhor. O Senhor disse para Jonas: Jonas, olha só, você vai para Nínive. Você vai pregar para os ninivitas. Você vai falar da minha palavra para aquele povo. O que Jonas fez? Ele obedeceu? Não obedeceu. Pegou um barco, foi para onde? Para Tarsis. Não é o Tarsis que está ali sentado, não. Foi para a cidade de Tarsis. Aí o que aconteceu? Quem conhece a história? Todo mundo sabe a história. Ele foi parar na boca de um peixe por causa da sua desobediência. Então não fique achando que os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões, elas não vão gerar algum tipo de consequência. Aquele homem que estava ali no tanque de Betesda, aquele coxo, se você for lá ver no final da narrativa, Jesus encontra aquele homem dentro do templo e fala para ele o seguinte: olha, não peques mais. Você agora está curado. Você está lavado.
Mas não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que Jesus estava falando para aquele homem é o seguinte: o seu pecado, o meu pecado, tem consequências. Se eu minto, eu vou trazer consequências disso da minha vida. Se eu roubo, mesmo que seja centavos, R$1, R$2, eu vou trazer sérias consequências sobre a minha vida. Se eu adultero, eu vou trazer sérias consequências na minha vida. E não pense que isso está oculto. Pode estar até oculto aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus não está. E você vai acabar sofrendo as consequências desse erro. Esse é o segundo tipo de sofrimento que nós vivemos. E o terceiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento decorrente da nossa fé. A gente sofre por causa da nossa fé. Jesus falou para os seus discípulos: não pense que os discípulos são maior do que o seu mestre. Se eu sofro perseguição, vós também serão perseguidos por amor do meu nome. Então não fique pensando que nem esse mover, pare de sofrer, que o sofrimento que você está vivendo é algo que pode ser evitado. Se for um sofrimento em decorrência do pecado, pode sim. Pode sim. Se você está pecando, se você tem cometido algum erro, se você chegar na presença de Deus e pedir perdão, ou você chegar na pessoa ofendida e pedir perdão, aquele pecado, ele já não existe mais sobre a tua vida, porque ele já foi pago lá na cruz do Calvário. Mas você precisa confessar. Então esse pecado tem jeito, e só vai ser realmente extinto da tua vida se você se conscientizar disso. Agora, o que eu quero falar aqui é a respeito dos outros dois sofrimentos. Se você sofre por causa do pecado, nem Jesus pode resolver o teu problema. Se você não confessar e se você não procurar o conserto diante dele. Mas os outros dois tipos de sofrimento, esses aí têm solução. Inclusive, fazem parte do processo de crescimento da nossa fé, de nós enquanto homens, de nós enquanto cristãos. Não pense que a sua dor é aleatória. Não pense que o sofrimento que você está vivendo não é percebido por Deus. É sim. Só que tem uma coisa que eu aprendo aqui com o salmista, com essa declaração. O melhor ambiente para que a sua fé venha a ser gerada, venha a ser crescida, venha a ser moldada, é o ambiente de adversidade. É aquela história, se você pegar um pé de banana e plantar lá no sul da Patagônia, que já é quase no extremo sul do continente, já chegando lá no Polo Sul, que é um frio danado, se você plantar um pé de banana, uma bananeira naquele lugar, aquilo vai pegar? Não. Porque a banana, ela só vai pegar em lugar quente. Da mesma forma que você pegar uma castanheira e querer plantar num lugar tropical, um lugar quente, não vai pegar. Porque a castanheira, ela só vai nascer em lugares mais frios. É a mesma coisa com a nossa fé. A nossa fé, ela só vai crescer, ela vai ser gerada só em momentos de tribulação, somente em momentos de adversidade. Meu irmão, isso é certo. Se está tudo bem na minha vida e na sua vida, por que você vai usar fé? Qual seria o intuito de você usar fé? Mas a Bíblia é clara com relação a isso. Deus fala em todos os momentos: o meu justo viverá pela fé.
Lá em Hebreus 11 está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível da gente se aproximar de Deus se não houver fé. E se está tudo certo na nossa vida, se está tudo bem, se está tudo correndo mil maravilhas, é lógico. A tendência da gente é esfriar. É por isso que Jesus fala que é mais difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Porque os ricos têm tudo. Os ricos têm a facilidade, têm o dinheiro, acham que pode comprar tudo, até o momento que passa por uma adversidade daquela, uma doença, uma enfermidade daquelas, que só Deus, só Jesus para curar. Aí até o ateu passa a ser um teísta, alguém que crê, que acredita no poder de Deus. Então eu quero fazer algumas considerações a respeito do sofrimento cristão. Eu quero aqui fazer considerações para cair por terra todo esse sofisma de que nós não sofremos. De repente, há pessoas dizendo para você, poxa, desde que você virou crente, você só tem vivido na pindaíba. Tu está vendendo o teu almoço para comprar a janta. Que história é essa, cara? O que está acontecendo? Ainda faz mandiga da tua cara. Como provavelmente o salmista experimentou quando ele falou que os soberbos, eles infringiam mentira contra a vida dele. Mas ele declarou que foi bom ter passado por essas aflições porque ele pôde conhecer a Deus. Ele, através desse sofrimento, através dessa luta, ele pôde deixar Deus ser Deus na vida dele e dar bom testemunho a respeito da sua fé. Então eu quero desmistificar algumas coisas aqui, que muitos de vocês já sabem, já conhecem, já estão carecas de saber, mas a palavra ela se renova, amém? Ela renova. E eu peço ao Deus, eu peço ao Espírito Santo, que venha a ser renovada mais uma vez essa noite. A primeira consideração a respeito do sofrimento cristão que eu quero fazer, é que nós fomos chamados para padecer por Cristo. Abre lá comigo, em Filipenses 1, 27 e 30. Olha só o que fala. Filipenses 1, 27 e 30. Olha o que o apóstolo São Paulo fala aos filipenses. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto por parte de Deus. Porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Paulo ainda diz, vocês têm a sorte de serem chamados não apenas para crer em Cristo, mas por padecer por Ele. Eu acho interessante aquela passagem que Paulo, antes da conversão dele, ele indo pelo caminho de Damasco, ele era o maior algoz da igreja cristã naquela ocasião, havia aprendido muitos e ajudou na morte de outros tantos. E no caminho para Damasco, quando ele estava com uma carta do templo, justamente para prender mais gente, ele encontra com Jesus. E eu acho interessante a declaração de Jesus naquele momento em que Paulo ele cai e Jesus fala para ele, Paulo, por que você me persegue? E Jesus, preste atenção, ele não fala, por que você persegue os meus filhos? Por que você persegue os meus irmãos, os meus discípulos? Não. Ele fala, por que você me persegue?
O que eu quero deixar aqui é que toda a oposição que você sofre com relação à sua fé não é por causa de você, é por causa de Cristo. Porque quando as pessoas veem você, elas sentem o cheiro de Cristo. Elas veem a face de Cristo. Elas veem na sua atitude. Isso se você realmente é um crente convertido. Você entende o que eu quero dizer aqui? Se você é daquelas pessoas que estão precisando de conserto, você não configura nisso que eu estou falando. Se você está sofrendo por causa de pecado, eu quero enfatizar isso. Você tem que buscar conserto diante de Deus. Mas se você está sofrendo qualquer tipo de represália e você sabe que é por causa da sua fé, então você está dentro desse contexto que eu estou falando aqui. Você exala o cheiro de Cristo. Você chega no seu trabalho, o patrão olha para você e maneia a cabeça, tipo dizendo, chegou o crente. O colega que você senta do lado dele, ele nem gosta muito de conversar contigo, porque sabe, se deixar muita brecha, você vai querer tacar a Bíblia nele. Essa afronta não é por causa de você, é por causa dele que está em você. E sinta-se honrado por isso. Você dá glória, muita glória a Deus, porque era o que os cristãos naquela época faziam. Quando eles eram presos, quando eles eram chicoteados, quando eles eram torturados, eles não reclamavam. Tem um trecho em Atos dos Apóstolos que Paulo e mais os outros discípulos, eles tinham acabado de ser presos, eles saem da prisão porque foram libertos, e eles começam a fazer a maior festa. Não porque foram libertos, mas porque tinham sido presos por causa do nome de Jesus. Gente, por muito menos, a gente chora, a gente fica triste, e alguns pensam até em largar o evangelho. Ele te chamou para ser luz, e a luz ofusca as trevas. Preste atenção, você entra num cômodo escuro, fica ali um determinado tempo naquele cômodo. Já aconteceu isso com vocês. Fica um determinado tempo com tudo escuro. De repente acende a luz. Aquela luz não vai incomodar os teus olhos? Vai. Porque a pupila, ela vai dilatar muito rápido. Então aquilo ali gera um incômodo na sua vista. É esse efeito que você gera nas pessoas que estão em trevas. Eu não consigo entender porque aquela pessoa, eu não fiz nada para aquela pessoa, eu chego perto dela, ela vira a cara para mim, ela não fala comigo, ela não me dá atenção. Dá glória a Deus e ora por ela. Não pague o mal que ela faz a você com o mal, porque aí também desconfigura todo esse sofrimento. A Bíblia fala que a gente tem que estar sempre buscando a justiça de Cristo. Lembra de Cristo quando estava lá sendo esbofeteado, encarnado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus? Ele estava ali injustamente porque ele sabia que não tinha feito nada, mas em nenhum momento ele falou alguma coisa. Ele foi reputado como cordeiro para a morte. Em nenhum momento ele abriu a boca para falar qualquer injúria sobre aqueles homens. Porque ele sabia que a justiça de Deus era muito maior do que a justiça dos homens. Então, quando você for infringido em alguma coisa, alguma área na tua vida, por causa da tua fé, saiba que você está sendo luz. Saiba que você está sendo sal. O salmista sabia disso. Por isso que ele fala, foi muito bom eu passar por essas aflições, por esse tríplice, por essa pressão, por essa angústia, porque eu pude ver a glória de Deus, eu pude colocar em prática a palavra de Deus e deu-se resultado na minha vida. Então toda vez
que você achar que está sendo perseguido por isso, dê um glória a Deus. Outra verdade que eu quero compartilhar aqui: Cristo não prometeu paz circunstancial. Cristo não prometeu paz. Que isso, pastor? Cristo não prometeu paz? Não a paz que o mundo dá. Abra aqui comigo em Mateus capítulo 10. Olha só o que fala. Capítulo 10, versículo 34 a 39. Quantos estão acordados aí? Diga glória a Deus. Aleluia. Quem está atendendo a palavra aí? Diga glória a Deus. Amém. Vamos lá, vamos continuar. Mateus 10, 34, 39. Olha o que Jesus fala. Não penseis que eu vim trazer à terra, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Jesus, ele não veio trazer essa paz que a gente conhece como ausência de guerra. Quando está tudo bem na nossa vida, quando está tudo bem tranquilo, está tudo correndo às mil maravilhas, ele não prometeu esse tipo de paz. A paz das circunstâncias, dos momentos que você vive com a sua família. Está tudo certo com a família, está tudo certo no trabalho, está tudo certo na vizinhança, nos amigos. Não, não foi essa paz que Jesus prometeu. Muito pelo contrário. Jesus veio trazer a espada. E a espada o que é? A palavra. E ele sabia que a palavra, muitas das vezes, ia criar dissensão entre até os familiares. Olha só, acompanha aqui comigo, versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Dia desses eu estava lendo o testemunho de um caso que aconteceu num desses países islâmicos. Acompanha só comigo. Uma menina de 15 anos, ela se converteu ao evangelho. E o pai, muçulmano, roxo, até dizer chega. Só que inocentemente, aquela menina chega em casa alegre, transbordando de alegria e de vida, porque encontrou Jesus. E ela fala para o seu pai. Imagina o que aconteceu. O pai chega para aquela menina, bate, espanca e fala: nega a tua fé. Não vou negar, pai. Bate. Pega água quente, joga em cima da garota, pela a menina toda. Nega a tua fé. Eu não nego. Bate. E até o momento que ele se cansou, ele viu que a menina não ia ceder. E começou a espancar a garota no meio da rua, na frente dos vizinhos. Ele pega aquela menina como se nunca tivesse visto na vida. Esfaqueia a própria filha na vista de todas as pessoas que estavam ali à sua porta. E ainda abre a boca dela e arranca a sua língua. Pega aquela língua e agita. Isso é para mostrar para vocês e para qualquer familiar meu, o que eu vou fazer com aquele que entrar na minha casa e declarar o nome desse tal de Jesus. Jesus veio trazer paz. Acompanha aqui comigo, 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Um alerta aqui às mães e aos pais
que só faltam colocar os seus filhos em pedestais de honra. Eu tenho aprendido que a gente faz aquilo que a gente coloca uma etiqueta escrito Deus, aquilo passa a ser o Senhor da nossa vida. Eu tenho procurado colocar Deus como primazia na minha vida, prioridade na minha vida. Mas a partir do momento que os meus filhos chegarem para mim e falarem: pai, eu não quero mais esse negócio de igreja, eu não quero mais saber desse negócio de crente, eu só vou dizer para ele o seguinte: filho, eu sinto muito, mas não vai ser por causa de você que eu vou largar a minha fé. Esposa, marido, eu sinto muito, mas eu não vou largar a minha fé, o meu Deus, porque você está me determinando que eu faça isso. Então tome muito cuidado com esses relacionamentos. Reflitam em quem você realmente tem colocado uma etiqueta e escrito nessa etiqueta: Deus. Porque até pessoas você pode colocar essa etiqueta. Você pode até priorizar a vida de alguém mais do que a vida do próprio Senhor. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á. Aí você vê uma situação como essa, como aconteceu uma vez comigo no início da minha conversão. Eu já contei isso algumas vezes. Eu estava desempregado já há um tempo, e eu cheguei num emprego onde o suposto patrão, ele queria me imputar um serviço onde eu teria que mentir, onde eu teria que enganar, onde eu teria que transgredir a palavra. Era um bom salário, tinha bons benefícios, mas naquele mesmo momento, quando esse homem chegou para mim e falou essas coisas, eu já há um tempo sem trabalhar, sem dinheiro, sem nada, eu simplesmente olhei para ele e falei: olha, muito obrigado pela sua oportunidade, mas isso eu não vou fazer. E saí dali. Aí você pode dizer: ah, mas logo depois Deus abençoou você, abriu uma porta maravilhosa. Abençoou. Mas eu fiquei quase 2 anos desempregado. Mas foram os 2 anos melhores da minha vida. Porque ali eu estreitei relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos e principalmente eu estreitei relacionamento com Deus. Por isso eu posso falar como salmista. Eu fico alegre, eu fico feliz de ter passado por essas aflições, porque a palavra de Deus hoje está aqui, ó, dentro de mim. Eu não estou dizendo com isso que eu não vou cair, mas uma coisa é mais certa: a minha vida está sendo edificada na rocha. A minha vida não está sendo edificada sobre a areia. O fundamento, aquele que é o autor da minha fé, o autor da minha vida, é Ele que está edificando a minha vida de fé em fé e de glória em glória. E muitas pessoas, por muito menos, por não querer passar sofrimento, por não querer padecer, por não querer de repente desfazer de uma amizade. Conheço pessoas que deixaram a igreja por causa de amizades. Amizades. Eu conheci um rapaz, há pouco tempo. Irmãos, eu estou falando essas coisas não é para escandalizar vocês, não, é para alertar vocês, é para abrir os olhos de vocês. Eu conheci um rapaz, há pouco tempo, que ele estava frequentando uma igreja, e ele falou comigo: Cláudio, eu larguei porque eu estava ainda em processo de conversão. Na verdade, um cara nem é convertido, ele estava frequentando a igreja. Estava todo alegre, porque a palavra estava fazendo efeito na vida dele, mas de repente ele conheceu ele estava com um amigo dele ainda, um cara do mundo, e eles ali sentados numa mesa de bar,
E papo vai, papo vem, o cara falou que estava frequentando a igreja, aí o amigo falou assim, eu conheço uma mulher lá daquela igreja. Você conhece uma mulher daquela igreja? É, estou pegando, cara. Estou pegando. Que isso, cara? Para de besteira. Que mulher é essa? Ah, fulana. Ah, que isso, rapaz, eu conheço fulana. Fulana é casada, com um diácono, trabalha na igreja. Ah, você não está acreditando, não? Pegou o celular dele e mostrou a foto da mulher só de calcinha e sutiã. Ele viu que era ela. O que aconteceu? Nunca mais aquele cara pôs os pés numa igreja de novo. Porque não entendeu que a fé é pessoal. Ele não entendeu que ele não tem comprometimento com o homem. Que o compromisso dele é com o Pai. É com Cristo. A gente vai sofrer essas coisas no meio da caminhada, irmãos. A gente vai passar por essas situações, briga com o diácono, briga às vezes com o pastor, briga com uma série de pessoas, e você vai achar que igreja é o céu, mas não é o céu. Aqui é apenas uma preparação, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma situação, todo mundo carece da glória e da graça de Deus. E cada um tem que dar conta da sua própria vida quando estiver diante dele. A fé que você tem, guarde-a para ti mesmo. Mantenha essa fé viva, essa chama viva dentro do teu coração, independente das circunstâncias, independente dos sofrimentos que venham viver. Você tem que viver alheio a essas coisas, porque a tua fé em Deus tem que ser maior do que isso. Que você possa declarar como o salmista declarou: foi muito bom ter me passado por essas aflições, porque hoje eu tenho a palavra de Deus dentro de mim. Eu venci e continuo vencendo, de glória em glória, de fé em fé. A sua fé vai crescer mediante essas situações. Toda vez que a sua fé for provada e aprovada, é como se você subisse um degrau na presença de Deus. Você se aproxima mais dele. Você se torna mais parecido com ele. Mas à medida que essas coisas forem influenciando você, todas essas coisas forem influenciando você, você vai se afastando. Deus não impediu que Daniel entrasse na cova dos leões. Daniel entrou, mas ele fechou a boca. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abidnego caíssem na fornalha ardente. Eles entraram na fornalha, mas o quarto homem estava lá com eles o tempo todo. Então Deus não vai impedir muitas vezes que você parte por certas situações. Essa palavra de hoje é uma palavra de encorajamento e de alerta para pessoas que estão começando até na fé, para mostrar para vocês que nem tudo é mil maravilhas, mas que independente de todas essas coisas, o teu amor por Deus deve permanecer incondicional, porque o teu compromisso é com Ele. Para terminar, vamos lá. É no meio das aflições, presta bem atenção nisso, que Cristo prova o seu amor para conosco. Abre aqui rapidinho Romanos 5, para a gente terminar. Tinha até mais coisa para dizer, mas não vai dar tempo. Romanos 5. Versículo 1 em diante. Justificados, pois, mediante a fé, olha o que a palavra diz: temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Engraçado que Paulo ele não fala
que nós temos paz por causa das circunstâncias que nos agradam. Ele fala que a paz vem de uma justificação em Deus. A partir do momento que eu sei que eu sou justificado, que eu sou perdoado, que eu sou lavado, que eu sou remido, aquilo gera dentro de mim paz. Jesus falou: eu não vos dou a paz que o mundo dá. Eu não vou dar a vocês a paz que o mundo dá. Não se atemorizem, não fiquem com medo com as coisas que vocês vão ver, com as coisas que vocês vão viver, porque a minha paz é a paz que excede a todo entendimento. A paz de Cristo é a paz de dentro para fora. É essa paz que Ele prometeu para nós, que independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente dos descrentes ou dos falsos crentes, você vai ter paz. Continua aqui: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha aí a tribulação, olha o que a tribulação gera em você. Como é que você pode dizer que você acredita em certas coisas se você jamais passou por elas? Como é que você pode dizer que você foi provado em certas coisas se você nunca foi aprovada por elas? Como é que você está na alfabetização, como é que você vai chegar no segundo grau? Se tem ali toda uma etapa a ser vencida, se tem todo um processo que você tem que vencer até você chegar no segundo grau. Não, você tem que passar por tudo aquilo. Você tem que viver tudo isso. Você tem que viver as experiências com Deus e se deixar, se permitir ser transformado por Ele. A perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas olha o que diz o versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Maravilha. Sabe o que vai te dar força no meio das tribulações? Sabe o que vai te gerar paz no meio dessas tribulações? É quando você lembrar do lugar que Deus te tirou. Quando eu lembro do lugar que Deus me tirou, do tremendal de lama que eu vivia, e hoje, independente dos sofrimentos que eu vivo, independente da falta de grana, independente da bomba de água que quebrou, independente da obra que está tendo na casa, independente de qualquer coisa, do trânsito, eu tenho a paz de Cristo em mim, porque o Espírito Santo do Senhor testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. E essa é a garantia da nossa vitória. Quando você traz dentro de si essa certeza e essa convicção de que aquela leve e momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória que está por vir. Por isso, mesmo que esse homem exterior, corrupto, venha se corromper, o meu homem interior se renova dia após dia, não atentando para as coisas visíveis, palpáveis, pessoas, porque elas são temporais, tudo passa, mas atentando eu para as coisas invisíveis, essas sim são eternas. É isso que vai me levar adiante do Senhor. Aí sim, quando eu estiver diante dele, vocês
e estiverem diante dele, a palavra de Deus fala que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver angústia, não vai haver doença, não vai haver filho rebelde, não vai haver mulher cri-cri, não vai haver marido, não vai haver patrão chato no teu pé, não vai ter nada disso. Mas só na glória, irmão. Enquanto esse dia não chega, vai vivendo um dia de cada vez. Vai permitindo ser moldado pelo olheiro. Permita-se ser moldado pelo olheiro. Dê glória a Deus em todas as coisas, até nas adversidades, porque Ele está usando essas adversidades para te transformar e para provar a tua fé. Como é que Ele sabe que você o ama realmente de forma incondicional? Quando você passa por todas essas provações e se mantém intacto. Tendes motivo por muita alegria, toda sorte de quê? De provações. Porque quando a fé é provada, ela se torna perseverança. E a perseverança ela precisa ser completa para que sejamos perfeitos. Para que sejamos completos sempre diante da presença de Deus. Irmãos, eu poderia falar aqui muitas outras coisas, como eu teria para falar, mas o tempo, infelizmente, não permite. Eu queria saber quem que está passando. Eu sou uma dessas pessoas que está passando por lutas, por tribulações, por aflições. Não por causa de pecado, eu volto a dizer. Eu não quero perder tempo com aqueles que já têm ouvido a palavra de Deus, sabem o que precisam fazer diante do Pai e não fazem. Volto a dizer, não é desse tipo de sofrimento que eu estou falando. Se você está sofrendo por causa do pecado, sinto muito, você vai continuar sofrendo, até que você busque conserto com o Pai. Mas você que sabe que está sofrendo e não fez isso para merecer, eu queria que você se levantasse nesse momento e orasse junto comigo, que eu vou, ao mesmo tempo que eu vou pedir forças a Deus sobre a minha vida, eu quero pedir força também sobre a sua vida. Amém. Pai, sou grato, meu Deus, por esse momento. A Tua palavra foi lançada, a semente da Tua verdade foi lançada em cada coração, e eu peço ao Senhor que tenha encontrado em cada vida, em cada pessoa, um terreno fértil, que essas pessoas venham a entender, Pai, que esse momento de tribulação que elas estão vivendo é um ambiente favorável para que a sua fé seja acrescentada, seja gerada, seja crescida, que elas venham a passar a um novo nível de entendimento, a um novo nível de aprendizado, de conhecimento do Senhor. Abre os olhos dessas pessoas, tira toda a mágoa, tira todo o rancor, tira, meu Deus, todos os porquês que pairam sobre a mente dessas pessoas, que muitas das vezes, Senhor, nós ficamos perguntando e sem resposta, por que isso, por que aquilo? Mas simplesmente, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, abrace essa pessoa com todo amor, conforme nós lemos aqui, que venha ser derramado de forma abundante esse amor no cada coração, para que as pessoas aqui possam entender, meu Deus, que elas não foram criadas por acaso, que elas não são filhas do acaso, que elas não são filhas de chocadeira, que eles foram criados, ó Deus, para o louvor da Tua glória, que eles são o resplendor da Tua glória, que eles são fruto, meu Deus, do Teu amor. Tu os criastes, ó Deus, antes mesmo da fundação do mundo, para esse tempo, para esse momento, com um propósito, com uma finalidade, e que a vida deles não é um acaso, a vida deles, meu Deus, não é
não é qualquer coisa, meu Deus, mas que tem uma grande valia, tem uma grande importância para o Senhor. Só o Teu Espírito para convencer, meu Deus. Só o Teu Espírito para consolar, para confortar. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro com esse coração que se encontra agora aflito, mas que por fé já está curado para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado. Leva-nos, ó Deus, em paz para as nossas casas. Te louvamos, Senhor. E que possamos estar aqui mais uma vez no domingo pela manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Amém. Vão em paz. Até domingo.